Então Sim. vamos lá, gente. Vamos ao tema. Então, quem nunca assistiu a minha live, eu sempre gosto de fazer um trechozinho antes da gente começar o tópico. Então vamos lá. Nosso tema de hoje é responsabilidade civil do corretor de imóveis. Sabemos que a atividade do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada, necessitando para seu exercício a formação técnica em transações imobiliárias e competentes a registro do Conselho de Corretor de Imóveis de cada região atuante, conforme a lei determinada. Ao corretor de imóveis compete exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. O Código Civil de 2002 inovou, trazendo um capítulo específico sobre a corretagem, dispondo sobre o contrato, obrigações do corretor, responsabilização civil, formas de remuneração e corretagem com exclusividade. Com isso, o objetivo dessa live é tratar sobre a responsabilidade do corretor de imóvel, como este deve agir para não vir sofrer algum tipo de condenação judicial e perdas e danos. Por isso que eu trouxe uma especialista na área para a gente entrar nesse universo, para entender quais são a responsabilidade do corretor de imóvel na nossa profissão. Doutora, então vamos lá. Fala para a gente sobre, de uma forma simples e objetiva, para a gente entender sobre a responsabilidade civil. Fala de uma forma abrangente para a gente entrar nos tópicos. Tá, Luiz. Sim, eu gosto até mesmo de falar nos meus treinamentos. Eu inicio falando que eu vou explicar a responsabilidade civil de uma forma simples e objetiva. Tu usou minhas palavras. Isso que a gente não combinou, Isso, né? E, isso. e é bem isso, porque tem muitas pessoas que não sabem a responsabilidade civil, já ouvi falar, já vi algum questionamento sobre isso, mas às vezes não sabe realmente o que é responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, ela está no nosso cotidiano. Em todas as pessoas cíveis está a responsabilidade civil. Né? Eu sempre dou um exemplo de responsabilidade civil, é toda ação ou omissão. Uma pessoa faz uma ação ou uma omissão que viola uma norma legal ou uma norma contratual que gera um prejuízo a uma pessoa, nasce o dever de indenizar. Então, por exemplo, de uma forma bem exemplificativa. Eu, Camila, estou dirigindo meu carro e por uma omissão minha, uma negligência minha, eu não observo a placa de pare e com isso eu avanço o meu veículo, cortando a frente de outro veículo. Olha que a minha ação violou uma norma legal, que era a placa de pare, e gerou um prejuízo a alguém. Então, ali já nasceu o meu dever de indenizar. E quando a gente fala em responsabilidade civil, todo cidadão que violar uma norma legal, fazer uma ação, uma omissão que violar uma norma legal, gerar um prejuízo a alguém, vai ter que responder por perdas e danos. Mas quando a gente leva isso para uma questão profissional, nós temos a responsabilidade civil do médico, nós temos a responsabilidade civil do advogado, nós temos a responsabilidade civil, que é o que a gente vai falar aqui, do corretor de imóveis. Então, não é só o corretor de imóveis que tem responsabilidade civil. Nós temos o Código Civil que fala especificamente da responsabilidade civil do corretor de imóveis. Nós temos os demais artigos que trazem a responsabilização por perdas e danos, mas o próprio código, lá na parte da corretagem, ele já criou a responsabilidade civil do corretor. E às vezes eu explico sobre a responsabilidade civil e eu escuto muitos profissionais dizendo: mas eu não preciso agir dessa forma porque eu não sou advogado, porque eu não sou um profissional da área jurídica, em determinadas análises contratuais, documentais. Mas a lei traz essa obrigação para o corretor de imóveis. A lei traz que o corretor ele é obrigado a agir com prudência, agir com diligência, prestar ao cliente todas as informações sobre a segurança, o risco do negócio. Então, a lei já está obrigando o corretor a ter esse entendimento jurídico de fazer análise para saber se tem algum risco ou não naquela negociação. E, às vezes, está nesse ponto a dificuldade do corretor entender, Luiz.
Porque, mas o meu trabalho é a venda, é aproximar as partes. Eu não tenho como saber analisar um processo judicial. Infelizmente, a lei está ali. Se o corretor não agir com prudência, não agir com diligência, por mais que ele não seja um profissional da área jurídica, e essa falta de diligência, de prudência gerar um prejuízo para o cliente dele, infelizmente, ele vai ficar obrigado a indenizar. E corriqueiramente a gente está vendo, Luiz, decisões cada vez maiores dos tribunais condenando e responsabilizando o corretor de imóveis. Corretor de imóveis que às vezes não tira, que é o que a gente vai entrar aqui e falar da documentação, né? Mas corretor de imóveis que não tira documentos simples, que ele tem acesso ali para solicitar de forma gratuita e vende o imóvel, faz o contrato de qualquer jeito, depois lá na frente as partes que se virem. Não é assim. Por isso que os tribunais, eles têm cada vez mais buscado responsabilizar, aplicar realmente o que traz o Código Civil, para que os corretores eles comecem a buscar mais cuidado, mais orientação jurídica, se capacitar, né? Porque tem o curso que eles fazem, o TTI, né? O Técnico de Transações Imobiliárias, mas ele não é um curso, por mais que tenha módulo jurídico, mas não é um curso que traz toda essa capacitação jurídica específica, né? Então, o corretor ele tem que buscar profissionais que capacitem ele nessa área para que ele tenha o mínimo de conhecimento de conseguir fazer uma venda com segurança jurídica. Perfeito. Eu vejo isso aí, é o seguinte, você não pode destruir um sonho, né? Um sonho de adquirir uma casa de uma pessoa que está sonhando, e por um vacilo seu, você destrói aquele sonho, se transforma em um pesadelo. Então vamos lá. Doutora, fala pra gente então aí, o que é o agir com diligência? Fala pra gente um pouco sobre isso. Sim, Luiz. Então, o agir com diligência e com prudência que a lei traz é o significado de diligente e prudente, né? Que é ser cauteloso, é ter cuidado, é fazer aquela negociação, quando a gente fala de prudência e diligência do corretor, fazer aquela negociação com todo cuidado, solicitar todos os documentos necessários, levar a segurança jurídica para o cliente. Então, a prudência e a diligência que está lá no Código Civil, que é um artigo que muita gente conhece, quando eu coloco algum conteúdo sobre responsabilidade civil no meu Instagram, o pessoal já coloca lá artigo 723 do Código Civil. Quando fala da comissão, os corretores, eles conhecem o artigo. Então, quando você fala em prudência e diligência, é ter todo esse cuidado, é fazer uma negociação segura para o cliente. E é legal, Luiz, como você falou, né? Não fazer com que um sonho se torne um pesadelo. E o pesadelo, muitas vezes, não é só para o comprador. Acaba envolvendo o comprador, vendedor e principalmente o corretor. Quantos corretores já vieram aqui no escritório desesperados porque receberam uma citação de um processo judicial, que não analisaram o documento corretamente, com medo de ser condenado. E eu já vi corretores, Luiz, desistindo da carreira de corretor de imóveis por conta de uma ação judicial. Ficar tão frustrado com aquilo, tão desanimado com aquilo, que acabou desistindo da profissão e indo para outra carreira. Então, cuidar para que, né, até o próprio sonho do corretor, ele não acabe por ser destruído por uma falta de prudência dele mesmo, né? Não é bom você tocar nesse assunto, porque não é um mar de rosa. Não é fácil. Justamente. Doutora, me explica aqui, como o corretor de imóveis pode provar que agiu com diligência, prudência e que prestou todas as informações de forma espontânea ao cliente? Como é que ele prova isso tudo? Isso é ótimo, Luiz. Para provar a diligência e a prudência, a gente precisa de documentos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Algum cliente está processando o corretor de imóveis por determinada situação de irregularidade na matrícula do imóvel ou em algum documento que não foi solicitado. Para o corretor de imóveis ele provar que ele agiu com prudência, com diligência, ele precisa, digamos, em uma defesa, num processo judicial, ele apresentar todos os documentos de uma due diligência imobiliária.
A due diligência imobiliária no direito nós chamamos da análise de risco, né? Todos os documentos que precisam ser analisados para trazer segurança jurídica para o comprador, até para o corretor de imóveis, né, na negociação. Então, a forma de ele conseguir provar é tendo esses documentos. Então, para ele ter esses documentos, ele precisa fazer a análise de risco. Eu sempre digo que o corretor que ter os documentos arquivados, guardados para uma eventual demanda judicial, é o corretor que não vai ser condenado, porque é o corretor que fez a análise de risco. Só vai ser condenado o corretor que não tiver esses documentos, não tiver como provar, e quando não tem, geralmente é porque realmente não fez a venda com segurança jurídica. E foi bom essa pergunta, Luiz, porque é importante que os corretores que fizerem a negociação, eles tenham um armazenamento de pasta dos clientes para que eles possam armazenar lá na pasta do cliente esses documentos da negociação. Porque às vezes, eu solicitei, mas acabei entregando tudo para o cliente, não tenho nada em mãos. Não, você tem que ter os documentos, porque eventualmente você seja demandado em um processo judicial, você precisa ter como comprovar que agiu com prudência, com diligência, que fez toda a análise. Nós tivemos uma situação aqui no escritório de um corretor que foi citado em um processo judicial, mas esse corretor, ele tinha agido com prudência, com diligência, e essa situação específica aconteceu depois do contrato assinado. O corretor, ele tinha todos os documentos para provar que ele fez toda a verificação, toda a análise da segurança jurídica. Então, nesse caso, ele tinha provas para demonstrar que no momento que foi assinado o contrato, não existia aquele problema. Porque também, né, Luiz, o corretor, ele não pode ser responsabilizado por tudo. A responsabilidade civil do corretor, ela vai até o limite da prestação de serviço dele. Tem gente que quer responsabilizar o corretor pela não entrega da obra, depende também, né? Tem situações que, se for um problema documental, aí o corretor pode responder. Mas por problemas de vícios construtivos, de inadimplemento da parte, o corretor, ele responde até o limite da sua prestação de serviço. Então, qual o limite dele? Fazer uma negociação, uma venda com toda a segurança jurídica. Correto. Doutor, agora vamos aprofundar sobre documentação. Vamos agora dividir em partes para as pessoas entenderem o que o corretor de imóveis precisa de pegar, mostrar para o cliente e arquivar. Vamos falar um pouco sobre documentação do imóvel atualizada. O que ele tem que pegar para ele mostrar para o cliente e arquivar para futuramente, se o cliente precisar, estar com ele. Vou te dar um exemplo aqui sobre matrícula do imóvel. O que ele poderá guardar mais. Perfeito, Luiz. Então, quando a gente fala do imóvel, o documento do imóvel é a matrícula do imóvel, né? Esse é como a nossa certidão de nascimento, é ali que consta todas as nossas informações desde o nosso nascimento. Então, a matrícula do imóvel é o documento que vai constar todas as informações do imóvel, desde o momento do ato constitutivo daquela matrícula até o momento que está sendo vendido, até a última verbação, o último registro daquele imóvel. Camila, mas isso é muito simples. A matrícula do imóvel a gente sabe, é o mínimo que um corretor ele precisa solicitar. É o mínimo, mas infelizmente muitas pessoas acabam não solicitando esse documento atualizado no momento de vender o imóvel. E se ele não estiver atualizado, já não está a prudência e a diligência. Porque o corretor ele precisa ter esse documento atualizado. Uma coisa que a gente faz aqui no escritório, Luiz, até uma dica para os corretores, a gente solicita somente a verificação da matrícula, aquela certidão de verificação que não tem valor de certidão. A gente solicita aquela matrícula para a gente fazer o contrato, solicitar todas as certidões, porque quando a gente elabora o contrato vai para o comprador analisar, vai para o vendedor analisar, ou eles querem modificar cláusulas. Até assinar o contrato, às vezes aquela matrícula já está vencida. Então, o que a gente faz? A gente sempre solicita só essa verificação da matrícula e deixa para solicitar realmente a certidão, a matrícula, o inteiro teor, no momento, no dia de assinar o contrato, porque aí você tem a certeza que aquele imóvel está daquela forma naquele momento. E eu aprendi isso também, Luiz, por conta de uma situação que aconteceu aqui no escritório.
A gente estava fazendo uma análise de risco para um cliente e aconteceu bem isso. O contrato foi, o contrato voltou, e análise de um lado, análise de outro. E aí, aquela matrícula, ela não estava vencida, mas já fazia uns 15 dias que a gente tinha solicitado. Aí eu pensei assim, não, eu vou solicitar uma nova, porque 15 dias, vai que tem uma prenotação aí nessa matrícula. A prenotação, gente, é um protocolo, tá? Se vocês ouvirem o nome prenotação, é a mesma coisa que protocolo. Protocolo é quando alguém vai lá no registro de imóveis, pega a escritura e vai registrar a escritura. Abre um protocolo, aquele protocolo tem preferência de registro, até aquele protocolo ser encerrado, nenhum ato pode ser feito na matrícula daquele imóvel. Então, aí eu aprendi isso, porque, não sei, naquele momento a matrícula estava atualizada, mas eu quis solicitar a matrícula atualizada de novo, porque já haviam passado 15 dias. Solicitei a matrícula, Luiz. Não havia um protocolo de uma escritura naquela matrícula? O meu cliente estava quase assinando um contrato com um protocolo vigente, onde o vendedor já tinha vendido aquele imóvel para outra pessoa. Nesse caso, aconteceu porque era uma... Eu quis solicitar porque era uma loteadora. Então, loteadora tem muitos terrenos. E, às vezes, eles não agem de má fé. Às vezes, não. Nesse caso, não foi má fé. Mas ele achou que aquele terreno estava livre. E não, aquele terreno já tinha sido vendido. Imagina, se eu não solicito uma matrícula atualizada... Na verdade, ela estava atualizada, mas eu acabei solicitando a matrícula novamente. Claro que num caso como esse, eu não responderia, o corretor não responderia, porque a gente estava com o documento atualizado, né? Sim. Mas imagina o problema que ia causar isso. Imagina o meu cliente, imagina se é um corretor de imóveis, quando vai lá fazer a escritura, descobre, não, esse imóvel aqui já foi otorgado a escritura já faz tempo. Então, eu aprendi com isso, solicitar a matrícula quase no dia que o cliente vai assinar o contrato. E fica uma dica também. Então, a matrícula, ela tem que estar atualizada, tá? Ah, venceu ontem. Solicita hoje, porque ontem ela já não tem mais validade, ela venceu ontem. Se assinar o contrato hoje, já não serve como prova para demonstrar prudência, diligência. E do imóvel também, Luiz, tem a certidão de ônus e ações, né? Ou certidão de situação jurídica, depois da Lei 14.382 de 2022, que trouxe que não é mais obrigatória a certidão de ônus e ações. Eu sempre falo para o corretor que a certidão de ônus e ações, ela só não é obrigatório o corretor tirar quando o corretor ele tem um entendimento jurídico de ler a matrícula e entender se lá na matrícula tem algum ônus ou alguma ação. Se ele não tiver esse conhecimento jurídico, solicita a certidão de ônus e ações, mesmo que a lei dispense a apresentação dessa certidão. Porque a certidão de ônus e ações nada mais é do que alguém lendo a matrícula do imóvel lá no cartório de registro de imóveis e emitindo uma certidão dizendo se lá naquela matrícula consta alguma verbação de ônus ou ação. Aqui no escritório a gente não solicita a certidão de ônus e ações porque a gente lê a matrícula inteiro teor e ali a gente já consegue identificar se existe ou não algum ônus. Mas referente ao imóvel, é isso, Luiz. É a matrícula e a certidão de ônus e ações. Doutora, e quando o imóvel está em obra, o que o corretor tem que fazer? Perfeito, Luiz. Quando o imóvel está em obra, lá na matrícula do imóvel, se ele vai vender o imóvel na planta, precisa constar o registro da incorporação imobiliária. Então, precisa solicitar a matrícula atualizada, ali o corretor ele já vai identificar, né, o registro da incorporação. Na realidade, o corretor já tem que analisar isso antes de fazer o próprio anúncio, né? Verificar se realmente tem registro de incorporação, se está tudo certinho com aquele imóvel. Então, é o mesmo documento se a gente estiver tratando de imóvel na planta. Sempre solicitar a matrícula atualizada com o registro de incorporação imobiliária. Vamos falar um pouco sobre documentação do vendedor atualizada. Por exemplo, certidão do Estado Civil atualizado. Há necessidade disso, doutora? Contrato social, certidão simplificada. Há necessidade disso? Esse é o maior problema, Luiz. Sério? Então vamos falar, vamos continuar. Esse é o maior problema que eu vejo na área imobiliária. Como eu escuto a seguinte frase: ah, doutor, isso aí não precisa na assinatura do contrato, isso é só na assinatura da escritura.
É o que eu mais escuto quando eu estou fazendo contrato, quando eu solicito os documentos. E aí eu quero dizer para o corretor nunca mais falar essa frase. Nunca mais diga que a certidão do Estado Civil, quando o vendedor for pessoa física, é somente na lavratura da escritura. Por que, Luiz, que na lavratura da escritura é obrigatório? Porque nós falamos de responsabilidade civil no início da live. Responsabilidade civil do médico, do advogado, do corretor. E nós temos a responsabilidade civil do tabelião de notas. Se o tabelião de notas fizer uma escritura e por algum motivo essa escritura for lavrada errada e gerar algum prejuízo para o cliente, o tabelião vai ter que indenizar. Então, a lei, ela fala que nenhum cônjuge pode alienar, onerar imóvel sem autorização do outro cônjuge. Então, como é que eu vou saber o estado civil da pessoa se eu não tiver o documento ali atualizado? Como que eu vou qualificar um contrato de compra e venda sem saber realmente o estado civil da parte? E uma coisa que é muito comum, Luiz, mas é homem, tá? Não vai brigar comigo. Não, tranquila. Mas mais é homem. Homem diz assim, não, eu sou solteiro. Sou solteiro, solteirão ainda. Mas, realmente, dias de fato, ele é solteiro. Mas, às vezes, lá na certidão de estado civil dele, às vezes ele é casado. Tá solteiro, se separou, não se separou de fato, documentalmente, mas já tá vivendo na vida de solteiro há 5, 10 anos, mas lá no registro civil ele consta casado ainda. Então, no contrato, não dá para seguir o que ele fala, dizer que ele é solteiro e somente ele vendeu o imóvel. Salvo, claro, se o regime de casamento dele permitir que somente ele venda. Mas, nesse caso, precisa solicitar a certidão de estado civil dele atualizada e qualificar quem de direito para assinar o contrato de compra e venda. Não, muito bem. Não sabia disso, não. Mas sobre o casamento, eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher. Pensa bem, hein? 2 vezes com a mesma mulher? Sou casado aqui no Brasil com a minha esposa, né? E casei com a mesma mulher na Embaixada de Portugal, que tem a dupla cidadania, né? Ah, tá, que legal. Aí ela amarrou tudo, aí não tem como. Sim, não tem, para não fugir do negócio. Isso aí, tô Então, pensando em fazer isso. Boa dica. Boa dica. é terrível. Doutora, Luiz, vamos falar então agora só sobre na... ser. Fala, desculpa aí. Nessa parte, não sei se era isso que você ia falar agora, mas nós temos Não, a eu ia falar sobre certidões negativas. Não, Certidões mas só um negativas de pouco. débitos e processos. Tá, já vamos para essa parte. Só vamos falar se o vendedor ele for pessoa jurídica. Porque Boa, pode falar, pode falar. pessoa física e certidão de estado civil atualizada. Se for Boa, pessoa jurídica, contrato social e certidão simplificada atualizada. A certidão boa, simplificada atualizada é obrigatória porque o corretor ele precisa bater ali o número de protocolo da última alteração contratual que consta na certidão simplificada para a que consta no contrato social. Então, quando a gente estiver falando de vendedor pessoa física, jurídica, para saber quem assina pela empresa, nós precisamos desses 2 documentos. Por favor, não vão assinar contrato sem ler quem realmente representa a empresa. Então, lá no contrato social, às vezes tem que o sócio assina isoladamente, às vezes ele assina conjuntamente. Então, precisa analisar esses documentos para saber quem qualifica lá no contrato quando o vendedor for pessoa jurídica. muito bem, bem explicado. Doutora, vamos falar um pouco sobre certidões negativas de débitos e processos. Fala um pouco sobre isso aí, por favor. Perfeito, Luiz. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, as certidões judiciais, elas são obrigatórias solicitar no momento de fazer a análise de risco que nós estamos falando. Ano passado, estamos em 2023 aí, é que eu já estamos em 2024, agora tem que pensar quando a gente fala ano passado. Ano passado, saiu a Lei 14.382 de 2022, que é a lei que trouxe algumas modificações, inclusive nessa parte de certidões. Tem um dispositivo nessa lei que trouxe que dispensa-se para boa-fé, para comprovação da boa-fé do comprador, as certidões judiciais.
Naquela época, eu lembro que várias pessoas que trabalham aí nas redes, trazem conteúdo nas redes sociais, começaram a divulgar a lei que dispensa a apresentação de certidões judiciais. Aquilo me dava até um frio na barriga, porque a lei, ela não veio com o objetivo de tirar essa responsabilidade, de tirar as certidões judiciais, de proteger o corretor de imóveis. Ela trouxe esse entendimento para beneficiar o adquirente, trazer mais proteção para o adquirente, para o comprador, porque se entende que o comprador é a parte mais frágil do negócio. Mas a lei, ela em nenhum momento ela fala ou ela traz o afastamento da responsabilidade civil do corretor de imóveis. Inclusive, depois da entrada em vigência dessa lei, houve uma decisão judicial onde condenou o corretor de imóveis que não havia solicitado as certidões judiciais e, com isso, o imóvel sofreu uma penhora, a compradora teve que pagar a penhora, enfim. Então, são situações que às vezes você lê alguma coisa na internet, mas infelizmente tem pessoas falando coisas erradas, vendo um artigo e querendo aplicar aquilo na própria atuação prática dela. Então, buscar sempre, quando ter essas notícias, quando ter essas atualizações legislativas, realmente ver se é aquilo mesmo. Então, quando a gente falar de certidões judiciais, quem estiver aqui na live, quem estiver ouvindo essa live depois, jamais dispense na venda de um imóvel as certidões judiciais, porque é somente ali que você consegue verificar se existe algum problema, alguma pendência que pode trazer um prejuízo para o adquirente, para o comprador. Doutora, só me tira uma dúvida aqui. A nossa seguidora Kátia escreveu o seguinte: e sobre a lei que não obriga a exclusividade? A doutora poderia fazer um resumo sobre essa lei aí? O que não obriga a exclusividade A exclusividade. na venda, a autorização de Na venda da venda do imóvel. exclusividade? É porque, na realidade, o corretor de imóveis ele não é obrigado a fazer intermediação o corretor não, desculpa, o proprietário do imóvel. Ele não é obrigado a conceder uma autorização de venda com exclusividade. Ele pode dar autorização de venda para várias imobiliárias, para imobiliária X, Y, Z. Então, não há uma restrição legislativa para que o proprietário ele faça um contrato com exclusividade. Ele pode fazer um contrato sem ser com exclusividade. Embora eu acho, na minha humilde opinião, que todos deveriam contratar os corretores de imóveis. Alguns corretores querem me apunhalar pelas costas quando eu falo isso, mas deveriam contratar os corretores com exclusividade, porque é tanto trabalho que o corretor tem em uma negociação, e aí às vezes ele está lá fazendo o trabalho, e aí daqui a pouco o proprietário ele já leva para outra imobiliária, e tem várias imobiliárias fazendo negociação, aí você está com um andamento no negócio, daqui a pouco apareceu uma outra proposta um pouco melhor, o proprietário já vai lá e fecha com a outra imobiliária. Então, eu acho que deveria tudo ser com exclusividade, mas não temos uma restrição